Aula 1. Estações de mudança. Ai, Ana, já consigo sentir o verão a acabar. Eu sei. É uma loucura a rapidez com que as estações mudam. O verão segue-se o outono, ou o outono, como alguns lhe chamam. Exatamente. Tem uma estação favorita? Acho que o outono é o meu favorito. As cores são tão lindas. Concordo. As folhas das árvores mudam de cor e criam uma vista deslumbrante. Sim, adoro ver os vermelhos, laranjas e amarelos por todo o lado. É como se a natureza pintasse uma obra-prima. Gosta de alguma atividade no outono? Absolutamente. Gostava de passear para admirar a paisagem. Isso soa adorável. Também adoro visitar canos de abóboras durante esta temporada. Oh, isso é divertido. Também esculpem abóboras. Sim, adoro fazer-lhes careta para o Halloween. O Halloween é um feriado tão divertido. Tem alguma ideia de fantasia este ano? Estou a pensar em ser uma bruxa. É clássico, mas sempre divertido. Boa escolha. Posso ir como um fantasma. Simples, mas eficaz. Fantasmas são fantásticos. E a comida? Gosta de guloseimas de outono? Adoro tudo com especiarias de abóbora. É como um abraço caloroso num copo. O mesmo aqui. E a cidra de maçã é outra das minhas favoritas. O outono é definitivamente uma estação cheia de sabores acolhedores. Absolutamente. É um momento maravilhoso para desfrutar da natureza e celebrar tradições. Mal posso esperar para experimentar toda a beleza e diversão do outono novamente. Lição 2. Mitos e lendas. Olá, Ana. Acabei de ler um mito fascinante sobre um jovem ferreiro. Isso soa intrigante. Sobre o que é a história? É sobre um rapaz que era tão inocente que os deuses o protegeriam. Isso é interessante. Como funcionou a proteção? Disseram que a sua mão não seria queimada nem estalada pelo ferro com que trabalhava. Uau! Isso é fantástico! Então, ele poderia forjar sem qualquer dor? Exatamente. Criou belas armas e ferramentas sem nenhum dano. Isso deve tê-lo tornado muito especial entre os outros ferreiros. Sim, era admirado pela sua habilidade e pelas bênçãos que recebia. A história tinha algum desafio que teve de enfrentar? Definitivamente. Eventualmente, enfrentou um teste de caráter dos deuses. Oh, que tipo de teste! Teve de provar a sua humildade e bondade apesar dos seus dons. Isso é uma lição valiosa. Será que ele teve sucesso? Ele fez. O seu bom coração brilhou e os deuses o recompensaram. Que bela história! Lembra-nos que o talento vem com a responsabilidade. Exatamente. Os mitos ensinam-nos muitas vezes importantes lições de vida. Tem algum mito ou lenda favorita?
Adoro a história do Hércules, a sua força e provação lendárias. Hércules é um clássico. Heróis nos mitos inspiram-nos sempre. Eles realmente fazem. Histórias como estas mantêm a nossa imaginação viva. Aula 3. Perspectivas políticas. Ai, Ana, estava a ler sobre as novas mudanças políticas no trabalho. Ou a sério, o que acha deles? Creio que a política abordará muitas das nossas preocupações, especialmente no que diz respeito ao abastecimento. Isso soa promissor. Quais são as questões específicas que visam? Garantir principalmente que temos o que precisamos para fazer o nosso trabalho de forma eficiente. Isso é crucial. Tem tido alguma escassez de oferta recentemente? Sim, tivemos atrasos com os nossos equipamentos, o que dificulta o cumprimento dos prazos. Posso imaginar. Como isso afetou a produtividade da sua equipa? Isso definitivamente nos atrasou, mas temos encontrado formas criativas de nos adaptarmos. É ótimo ouvir isso. A adaptabilidade é fundamental em tais situações. Exatamente. Mas tenho esperança de que a nova política melhore significativamente as coisas. Acha que também vai aumentar o moral da equipa? Acredito que sim. Quando os recursos estão disponíveis, todos se sentem mais motivados. Isso faz sentido. Uma equipa bem apoiada é muitas vezes uma equipa feliz. Absolutamente. Estou curioso para ver a rapidez com que as alterações serão implementadas. Eu também. É sempre emocionante ver como as novas políticas podem moldar o ambiente de trabalho. Definitivamente. Espero que conduza a fluxos de trabalho mais eficientes para todos. Dedos cruzados. É sempre bom quando a gestão ouve as necessidades dos colaboradores. Sim, a comunicação é vital para um local de trabalho próspero. Lição 4. Reuniões eficazes. Olá, Ana. Tenho lido sobre estratégias eficazes para reuniões. Oh, isso soa interessante. O que é que aprendeu? Descobri que isso pode ser feito regularmente com até 6 pessoas. É um bom tamanho. Por que é que acha que 6 é o número ideal? Permite que todos partilhem os seus pensamentos sem que fique demasiado caótico. Exatamente. Grupos maiores podem dificultar a participação de todos. Certo. Aprendi também que grupos mais pequenos são muito úteis para discussões empresariais. Sim, podem fomentar uma melhor comunicação e colaboração. Além disso, pessoas diferentes podem trazer perspectivas únicas para a mesa. Absolutamente. Diversos pontos de vista levam muitas vezes a soluções mais inovadoras. Já alguma vez esteve numa reunião demasiado grande? Sim, parecia que metade do tempo foi gasto a tentar fazer com que todos fossem ouvidos. Isso pode ser frustrante. Qual acha que é a melhor maneira de gerir isso? Considero crucial estabelecer uma ordem do dia clara antes da reunião.
Ótima ideia! Mantenha a discussão focada e no bom caminho. Além disso, permitir que cada pessoa fale pode ajudar todos a sentirem-se valorizados. Concorde. É importante criar um ambiente inclusivo. Acha que a tecnologia pode ajudar com isso? Definitivamente. Ferramentas como a videoconferência podem ligar os membros remotos da equipa de forma eficiente. Sim, e podem gravar discussões para aqueles que não puderam comparecer. Exatamente. Desta forma, todos ficam informados e empenhados. Aula 5. Essenciais de férias na praia. Olá, Ana. Estou tão animada com as nossas férias na praia. Eu também. Encontrou tudo o que precisa para a viagem. Quase. Peguei umas roupas de praia da moda que mal posso esperar para mostrar. Isso é fantástico. Que tipo de estilo escolheu? Tenho um fato de banho brilhante e colorido e uma capa elegante. Parece perfeito para a praia. Estou a planear arranjar uns óculos de sol novos. Ótima ideia! Os óculos de sol são uma obrigação para proteger os seus olhos do sol. Exatamente. Além disso, adiciona um toque divertido a qualquer roupa. Concorde. Vais trazer algum acessório? Sim, encontrei um boné de praia bonito para manter o sol longe do meu rosto. Isso é inteligente. Um bom chapéu pode fazer uma grande diferença. Tem uma bolsa de praia pronta. Eu faço. É grande o suficiente para caber toalhas, protetor solar e snacks. Petiscos são essenciais. O que vai embalar? Estou a pensar em frutas frescas e algumas barras de granola. Petiscos saudáveis são ótimos para um dia na praia. Absolutamente. Vou trazer um bom livro para uma leitura relaxante. Isso soa maravilhoso. Adoro ler junto às ondas do mar. Eu também. Estaremos tudo a postos para as nossas férias na praia com os nossos achados da moda. Aula 6. Dinâmicas de sala de aula. Ei, Ana, já reparou como é barulhento na nossa sala de aula às vezes? Sim, pode ser bastante alto, especialmente quando todos estão a falar ao mesmo tempo. Exatamente. É como se os meus ouvidos começarem a tocar quando isso acontece. Sei o que quer dizer. Pode ser difícil concentrar-se nas instruções do professor. A nossa sala de aula está cheia de mesas, o que faz com que se sinta ainda mais lotada. Certo. E com muitos alunos na nossa turma, pode ficar caótico rapidamente. Acha que as turmas mais pequenas ajudariam com o barulho? Definitivamente. Um grupo mais pequeno permitiria uma melhor comunicação. Além disso, o professor poderia prestar mais atenção a cada aluno. Exatamente. Dessa forma, poderíamos fazer perguntas sem nós sentirmos apressados. Alguma vez teve uma aula do tamanho certo? Sim, a minha última aula de arte teve apenas 10 alunos, e foi tão envolvente.
Isso soa fantástico. Todos podiam partilhar as suas ideias livremente. Sim, e tivemos mais tempo para feedback sobre os nossos projetos. Acho que é importante para a aprendizagem. Como é que se sente em relação ao trabalho de grupo? Gosto, mas também pode ser barulhento se toda a gente está a tentar falar de uma só vez. Verdade. É tudo uma questão de encontrar um equilíbrio entre colaboração e foco. Concordo. Talvez possamos sugerir algumas alterações ao nosso professor. Isso é uma ótima ideia. Melhorar o nosso ambiente de sala de aula beneficiaria a todos. Lição 7. Aventuras culinárias. Ai, Ana, descobriu algum novo restaurante por aqui ultimamente? Olá, John. Sim, encontrei um programa específico de yoga que oferece opções de refeições saudáveis também. Isso soa interessante. Estão focados em pratos vegetarianos ou veganos. Têm uma variedade. Algumas refeições são vegetarianas, enquanto outras são veganas e sem glúten. Adoro quando os restaurantes atendem a diferentes necessidades alimentares. Qual é o teu prato favorito de lá? Experimentei uma salada de quinoa com legumes assados e estava uma delícia. Tão fresco e cheio. Isso soa fantástico. Estou sempre à procura de ideias de refeições saudáveis. Têm smoothies? Sim, oferecem uma variedade de smoothies repletos de frutas e superalimentos. A mistura de frutos silvestres é a minha favorita. Adoro smoothies de frutos silvestres. Existem outros sítios que recomendar? Há uma nova casa tailandesa que acaba de abrir. Ouvi dizer que o pad thai é incrível. Tenho vontade de experimentar a autêntica comida tailandesa. E as opções de sobremesa? Tem uma sobremesa de arroz pegajoso de coco que soa deliciosa. Oh, adoro coco. Parece uma tentativa obrigatória. Acha que deveríamos verificá-los juntos? Absolutamente. É sempre bom descobrir novos locais para comer por aqui com um amigo. Concordo. Explorar a gastronomia local é uma aventura tão divertida. Vamos planear um dia para ir embora. Lição 8. Memórias do Jardim Zoológico. Ai, Ana, eu estava a relembrar de visitar o Jardim Zoológico quando era criança. Isso soa divertido. Tinha algum animal favorito para ver? Sempre gostei de ver os elefantes. Pareciam tão gentes e sábios. Os elefantes são fantásticos. Eu adorava os leões. Os seus rondos eram tão poderosos. Isso é verdade. Sempre fui fascinado pelo tamanho deles. Visitava o Jardim Zoológico com frequência. Na verdade, não. A minha família vivia longe, por isso só íamos algumas vezes por ano. O mesmo aqui. Parecia especial todas as vezes que íamos. Lembra-se de alguma visita específica? Sim, uma vez, tive de alimentar uma girafa. A língua era tão comprida. É uma experiência tão fixe. Sempre quis alimentar um também. Foi inesquecível. E tu?
Algum momento memorável? Lembro-me de um dia em que um macaco tentou roubar o meu chapéu. Foi hilariante. Os macacos podem ser tão travessos. Parecem estar sempre a fazer alguma coisa. Sim, fizeram-me rir. Alguma vez tirou alguma fotografia no jardim zoológico? Muito. Adoro olhar para essas fotos. Trazem tantas memórias. Devia desenterrar as minhas fotos antigas também. Seria divertido relembrar juntos. Definitivamente. Talvez possamos planear uma viagem ao jardim zoológico um dia e criar novas memórias. Isso soa como uma ideia perfeita. Adoraria vivenciá-lo novamente. Lição 9. Monarcas à volta ao mundo. Ai, Ana, eu estava a ler sobre como a maioria dos países já não tem reis e rainhas. Isso é verdade. É fascinante como muitos países mudaram para outras formas de governo. Sim, no entanto, alguns países mantiveram-se como monarquias constitucionais. Exatamente. Países como o Reino Unido e o Japão ainda têm imperadores e monarcas. Acho as tradições reais nesses países muito interessantes. Eu também. As cerimónias e eventos estão impregnados de história. Já alguma vez assistiu a um evento real, como um casamento ou uma coroação? Sim, vi o casamento do Príncipe Harry e da Meghan. Foi deslumbrante. Foi um evento lindo. A música, os outfits, tudo era tão elegante. Absolutamente. E trouxe tanta excitação às pessoas de todo o mundo. É interessante como a realeza ainda pode captar a atenção do público hoje. Definitivamente. Acha que ter uma monarquia ajuda na identidade nacional? Acredito que sim. Conecta as pessoas a uma história e cultura partilhadas. Isso é um bom ponto. Algumas pessoas sentem-se orgulhosas da sua herança real. Certo, mas também há debate sobre se as monarquias estão ultrapassadas. Verdade. Há quem defenda que os eleitos devem ser os únicos líderes. É uma questão complexa. O que acha das monarquias nos tempos modernos? Acho que podem coexistir com a democracia, desde que não detinham demasiado poder. Isso faz sentido. Um equilíbrio é importante para uma sociedade saudável. Lição 10. O abraço da natureza. Olá, Ana. Tenho pensado no quanto adoro viver neste sítio perfeito. Isso soa maravilhoso. O que é que mais gosta nele? Vivo da beleza que me rodeia. Inspira-me todos os dias. A natureza pode ser tão edificante. Passa muito tempo ao ar livre. Absolutamente. Caminho por trilhos que me levam a vistas deslumbrantes. Isso soa fantástico. Que tipo de trilhos explora? Existem trilhos florestais com árvores altas e campos abertos cheios de flores silvestres.
Uau! Posso imaginar o quão pacífico isso deve ser. Tiram fotos. Sim, adoro captar o cenário. Cada estação traz algo novo. Isso é uma ótima ideia. Qual é a sua época favorita para caminhadas? Acho que o outono é o meu favorito. As cores são vibrantes e mágicas. Concordo. O ar fresco e as folhas coloridas fazem com que tudo se sinta vivo. Exatamente. É um momento perfeito para refletir e apreciar a natureza. Alguma vez viu vida selvagem nas suas caminhadas? Sim, vi veados, coelhos e até alguns falcões. É emocionante. Deve ser uma experiência fantástica. A natureza está cheia de surpresas. É mesmo. Sinto-me tão ligado ao mundo à minha volta quando estou lá fora. Percebo. Passar tempo na natureza pode ser tão rejuvenescedor. Definitivamente. Lembra-me de abrandar e aproveitar as coisas simples. Aula 11. Navegando nas águas. Olá, Ana. Aprendi um novo termo relacionado com a água outro dia. Ou a sério? O que é? Chama-se água navegável. Descreve a água que é suficientemente profunda para ser navegada com segurança. Isso é interessante. Então, é importante para barcos e navios, certo? Exatamente. Se a água não for navegável, as embarcações podem ficar presas ou danificadas. Já alguma vez andou num barco? Sim, uma vez fui num pequeno barco fluvial e foi muito divertido. Isso soa excitante. Viu algum ponto de interesse ao longo do rio? Fizemos. Havia belas árvores e até alguma vida selvagem. Adoro estar na natureza. Deve ter sido pacífico na água. Foi mesmo. O som suave da água era tão relaxante. Lembra-se de algum momento específico dessa viagem? Sim, vimos uma família de patos a nadar ao nosso lado. Que fofo! A natureza tem sempre essas pequenas surpresas. Absolutamente. Aprendi que a compreensão das águas navegáveis é importante para a segurança. Definitivamente. É fascinante como a geografia afeta as nossas atividades. É, saber sobre a profundidade da água pode ajudar no planeamento de atividades como pesca ou passeios de barco. Isso é um grande ponto. É importante respeitar a natureza enquanto desfruta dela. Não podia estar mais de acordo. Estar informado torna as nossas experiências ainda melhores. Lição 12. Londres Bound. Ai, Ana, adivinha? Vou a Londres na próxima semana. A sério. Isso é emocionante. E tu? Também vou para Londres. Que coincidência! Parece que estamos ambos na mesma aventura. O que planeia ver?
Quero visitar o Museu Britânico e ver os artefactos históricos. Ótima escolha! Ouvi dizer que tem uma coleção incrível. Sim, estou especialmente interessado na Pedra de Roseta. E quanto a si? Quero explorar o Palácio de Buckingham e talvez ver a troca da guarda. Isso soa como uma experiência divertida. Já esteve em Londres? Não, esta será a minha primeira vez. Mal posso esperar para ver tudo. O mesmo aqui. Ouvi dizer que as ruas estão cheias de cultura vibrante. Definitivamente. Também estou ansioso para experimentar comida tradicional britânica. Eu também. Peixe e batatas fritas são imperdíveis. E o chá da tarde? Parece tão adorável. Concordo. Adorava saborear alguns doces enquanto saboreia chá. Perfeito! Deveríamos planear visitar também alguns mercados locais. Isso é uma ótima ideia. Muitas vezes têm artesanato e alimentos únicos. Sim, adoro encontrar lembranças especiais para recordar a viagem. Absolutamente. Será uma aventura inesquecível para nós dois. Lição 13: Como se deslocar. Ai, Ana, sabe como chegar à galeria de arte? Sim, eu faço. Não é muito longe daqui. A sério, pensei que poderia ser uma longa caminhada. Não, é um pouco longe, mas pode apanhar um autocarro ou táxi para lá chegar facilmente. Isso soa conveniente. Com que frequência circulam os autocarros? Correm a cada 15 minutos, por isso não terá de esperar muito. Perfeito. Acha que vale a visita? Absolutamente. As exposições são incríveis e estão sempre a mudar. Adoro a arte contemporânea. Há algum artista específico em destaque? Sim, têm obras de artistas locais e internacionais. Isso é emocionante. Adorava ver algumas peças únicas. Encontrará definitivamente algo que lhe chama a atenção. Quanto tempo acha que eu deveria passar lá? Eu recomendaria pelo menos 2 horas para realmente apreciar as exposições. Ótimo. Vou certificar-me de reservar tempo suficiente. E não se esqueçam de visitar a loja de presentes. Têm alguns artigos fixe. Fantástico. Adoro encontrar lembranças únicas. Eu também. É uma ótima maneira de recordar a sua visita. Obrigado pelas dicas. Ana, mal posso esperar para ir. Lição 14: Explorando novos lugares. Ai, Ana, ouvi falar de um novo mercado que se abre no centro da cidade. Ou a sério? Isso soa como um lugar divertido para explorar. Sim, ouvi dizer que vai ter artesanato local e comida deliciosa. Adoro mercados assim. Têm uma atmosfera tão vibrante. Exatamente. Além disso,
É uma ótima maneira de apoiar artistas e fornecedores locais. Agradeço todas as sugestões que me deu sobre locais a visitar. Fico feliz em ouvir isso. Há tanto para descobrir na nossa cidade. Tem algum fornecedor específico que está entusiasmado em ver? Estou muito ansioso pelas barracas de comida. Ouvi coisas boas sobre os tacos. Os tacos são fantásticos. Espero que tenham alguns sabores únicos. Ouvi dizer que vão ter manga picante e frango chipoto. Uau! Isso soa delicioso. Com certeza vou experimentar isso também. Deveríamos ir juntos e fazer disso um dia. É uma ideia fantástica. Podemos explorar o mercado e almoçar. E talvez encontre alguns presentes artesanais legais para os nossos amigos. Sim, adoro presentes únicos que contam uma história. Vai ser uma aventura divertida. Mal posso esperar para verificar contigo. Lição 15: Stress nas compras. Ai, Ana, alguma vez se sentiu estressada enquanto fazia compras? Oh, sim, absolutamente. Às vezes, pode ser realmente avassalador. Sei o que quer dizer. É irritante quando as lojas estão demasiado lotadas. Definitivamente. Pode tornar as compras estressantes para todos os envolvidos. E quando as pessoas estão a ultrapassar umas às outras, parece caótico. Exatamente. Prefiro fazer compras em momentos mais calmos, se puder. Isso é uma ideia inteligente. Qual é a sua hora favorita para fazer compras? De manhã cedo ou tarde da noite normalmente funciona melhor para mim. Concordo. Além disso, recebe mais atenção da equipa dessa forma. Verdade. É bom ter alguém a ajudar-te sem sentir-se apressado. Já alguma vez teve uma experiência de compra que acabou por ser divertida? Sim, fui a um mercado pop-up no mês passado e estava tão animado. Isso soa excitante. O que é que mais gostou nisso? O ambiente era excelente e encontrei alguns artigos artesanais únicos. Adoro descobrir coisas únicas. Comprou alguma coisa especial? Sim, comprei uma linda caneca pintada à mão. É o meu favorito agora. Isso é fantástico. Acho que artigos únicos fazem as compras valerem a pena. Absolutamente. É tudo sobre a experiência e os achados. Vamos planear visitar alguns mercados locais juntos em breve. Por favor, inscreva-se, goste e partilhe nosso canal. O seu apoio ajuda-nos a criar mais conteúdos excelentes. Obrigado!